Aqueles que podem ficar de pé, nós vamos ler uma porção da Escritura para o nosso tema desta noite. E eu creio que Deus nos ajudará mais uma vez. Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Apocalipse capítulo 10, o versículo 7, está escrito assim: Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Oremos ao Senhor. Poderoso Deus, Pai celestial, o Senhor é o autor desta palavra. O Senhor usou teus servos, meu Deus, ungindo eles com a tua coluna de fogo, e fez com que eles falassem estas palavras e deixassem até mesmo escrito para nós, Pai. E nós necessitamos que o teu Espírito Santo, Pai, tome os nossos corações para que nós possamos entender perfeitamente conforme o Senhor desejou falar nesses textos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço para a tua glória. Amém, Jesus. Podeis assentar, irmãos? Então aqui nós lemos esta grande promessa de Deus. Deus tinha uma promessa na palavra que revelaria para nós os seus segredos, os seus mistérios. E essa promessa está colocada justamente no tempo em que haveria o maior engano sobre a face da terra. Nós temos estudado o livro das eras e nós temos visto que desde quando a palavra saiu lá no princípio da era, que há a operação de dois espíritos. O espírito anticristo trazendo o engano, seduzindo as pessoas e trazendo morte, enquanto que o Espírito Santo do Senhor trazendo revelação, palavra e vida para as pessoas. Então, nessa sétima era estaria acumulado toda a capacidade que o Espírito Anticristo tinha ou teria para enganar e seduzir as pessoas. Então, é comparado com aqueles cavaleiros ou aqueles cavalos, o poder do inimigo, que foi mudando de cavalo. Ele começou no cavalo branco, enganou com aquela unção do cavalo branco, depois veio para o cavalo vermelho, depois veio para o cavalo preto, e agora a última parte desse poder diabólico, anticristo, seria um cavalo amarelo. E esse cavalo amarelo nós temos entendido pela palavra do Senhor, que é a junção dos três poderes concentrado em um único cavalo, em um único poder diabólico. Então, o poder do diabo se concentrou e chegou ao seu ápice, ao seu engano total nessa sétima era. Mas também Deus tinha uma promessa gloriosa para que nós pudéssemos vencer esse poder diabólico. E a promessa de Deus era que Ele revelaria para nós todos os seus mistérios também. Amém? Então, nós vamos tomar um pequeno tema, e eu quero ler aqui no livro A Revelação dos Sete Selos, o primeiro selo, e nós vamos ler o parágrafo 148 em diante. Ou 147 em diante. Vamos ler aqui. 146. Então, quando o Cordeiro tomou o livro e abriu esse primeiro selo, Deus falou de seu trono eterno para dizer o que era esse selo a ser revelado. Mas quando ele foi colocado diante de João, estava em símbolo. Quando João o viu, ainda era um mistério, porque sequer foi revelado naquele momento. Não pode ser revelado até o que ele disse aqui, no tempo do fim. Mas veio em símbolo. Quando trovejou, lembre-se, um alto estrondo de trovão é a voz de Deus. É isso que a Bíblia diz. Veja, um estrondo de trovão. Eles pensaram que foi um trovão, mas foi Deus
ele o entendeu, porque lhe foi revelado. Está vendo? Foi um trovão. E note, o primeiro selo se abriu. O primeiro selo, quando ele foi aberto, na forma de símbolo, trovejou. Agora, o que me diz de quando é aberto em sua forma de realidade? Que coisa! Trovejou tão logo o cordeiro puxou o selo. E o que ele revelou? Não tudo sobre si. Primeiro, ele está com Deus. A seguir, está em símbolo. Então, é revelado. 3 coisas. Está vendo? Está vindo do trono. Amém? Nosso tema nessa noite é 3 coisas vindo do trono. Então, Jesus Cristo é revelado completamente. Amém? 3 coisas vindo do trono. Então, Jesus Cristo é revelado completamente. Nós sabemos, compreendemos que Jesus Cristo, ele é a palavra completa. Amém, irmãos? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém? Então, esse verbo que tomou primeiramente a forma do Logos, quando Deus disse, haja luz, Deus falou a palavra, o verbo, a palavra. Então, essa palavra que foi falada, ela se tornou aquele ralo de luz, ou aquela coluna de fogo. Então, aquela coluna de fogo, ela era uma palavra falada, ou ela é a palavra falada de Deus. Mas ela estava presa nessa dimensão espiritual ainda. E o desejo de Deus era que se manifestasse aqui no plano terreno, ou no plano material. E para isso, para que aquela luz viesse a ser carne aqui, Deus traçou um caminho. E o caminho de Deus era usando os seus servos profetas. Cada profeta de Deus recebia a unção daquela coluna de fogo e falava a palavra falada. Toda palavra que os profetas verdadeiros de Deus expressavam estava saindo dessa fonte que era a palavra falada, o Logos. Então eles expressavam um pouco aqui, um pouco ali, e vários mensageiros, até que fosse expressa a palavra e ela pudesse ser manifestada em carne. Então, essa Bíblia que nós temos na mão é a palavra falada de Deus na forma impressa, escrita para nós. Mas quando Deus fechou essa Bíblia, deixou algo para ser revelado nessa última parte da última era, aonde todo o engano do diabo se concentraria. Deus fez uma promessa para nós e ele revelaria todos os seus mistérios, até aqueles que ficaram selados, escondidos nas entrelinhas da palavra. Amém? O irmão Brana disse que quando ele enviava uma carta para a sua esposa, ele escrevia a carta de um modo que se outra pessoa pegasse aquela carta e lesse, eles iam entender algumas coisas, mas não entenderia tudo. Mas ele disse, se a minha esposa pegar essa carta, ela começar a ler, ela vai saber o que eu quero dizer nas entrelinhas. Mesmo não estando escrito na carta, não estava escrito, mas ela conseguia saber o que era somente com a maneira que o profeta ia falando ali, escrevendo aquela carta. Vocês entendem isso, irmãos? O que são não escrito, o que são entrelinhas na palavra? Então assim Deus fez. Ele colocou a sua palavra dessa mesma forma. E para a sua noiva amada, ele revela essas entrelinhas. Ele revela o que não estava escrito. O que não está escrito na palavra, Deus revela pelo seu Espírito Santo à sua igreja. E faz com que ela entenda essas coisas e ela possa viver e se livrar de todo o perigo que tem nessa era de Laodiceia. Por isso que até mesmo a revelação completa de Jesus Cristo,
que este livro que nós temos na mão, aonde o profeta recebeu lá no Quênio Sabino, nós quando lemos ela, é Deus falando com você intimamente. Você tem que ter essa intimidade com o Espírito de Deus. Sua vida deve ser dirigida por essa intimidade que você tem com o Espírito de Deus enquanto você lê a palavra. Amém, irmãos? Você vai lendo e Deus vai revelando em seu coração. Se você não tem essa revelação espiritual, você vai ter um entendimento natural das coisas. Ou até mesmo você vai ficar baseado no entendimento de outro homem. Há pessoas que ela explica muito bem aquela coisa e de repente, mas quem disse isso? Ah, foi o pastor fulano de tal que ensinou isso. Mas você entende isso? Não, ele ensinou assim, eu estou repetindo o que ele disse. Então essa pessoa ainda carece da revelação espiritual. Porque quando Deus te revela, você sabe do que está falando. Você não está apenas repetindo algo, naturalmente falando, ah, foi fulano que disse isso. É assim porque fulano disse, ou ciclano disse. Não. A verdadeira revelação espiritual, ela vem direta de Deus ao seu coração. E quando você tem isso, nenhum argumento dessa terra pode quebrar isso no seu coração. Entendem isso, irmãos? É a revelação que vem de Deus. Se você não a tem, peça, porque Ele deseja dar. Deus deseja dar revelação aos seus filhos. Então nós vamos aqui ler esta palavra e eu espero que o Espírito Santo te dê o entendimento espiritual disso. Nós já cremos que há essa promessa. Deus, nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Então, aqui em Apocalipse 10, nós temos a declaração desses mistérios, chamada de trovões. Trovões, nós acabamos de ler aqui, é a voz de Deus. Mas por que colocou-se trovões? Porque trovões, alguns dizem que é um trovão, mas outros entendem o que é aquilo. Amém, irmãos? Aquelas pessoas que estavam ao redor de Jesus, quando o Espírito falou de cima, eles pensaram que era um trovão, mas Jesus entendeu perfeitamente o que é a palavra. Então, trovões é a voz de Deus falando. E alguém está entendendo, e outro não está entendendo nada. Mas esse alguém que está entendendo, ele terá o poder ou a fé para vencer o engano de Satanás nesta era. Então, Deus prometeu revelar os seus segredos para nós nesse fim do tempo, para que nós pudéssemos vencer a era de Laodiceia. Então, 3 coisas vindo do trono. Então, a revelação completa de Jesus Cristo. 3 coisas. Primeiro, está com Deus, na mente de Deus. Amém? Segundo, a seguir, trovejou, e quando João foi olhar o que era aquilo, a voz que Deus tinha falado, então estava em símbolo. E João escreveu um cavaleiro no cavalo branco, no primeiro selo. Então é revelado. Amém? Só 3 coisas. Não tem quarta coisa. 3 coisas. Primeiro, estava com Deus. Segundo, está em símbolo. Terceiro, é revelado. Isso está vindo do trono de Deus. Agora, quando isso aconteceria? Que para nós temos crido que Deus tem cumprido a sua palavra. Mas vamos ler aqui o profeta mostrando para nós o tempo que isso aconteceria. No livro A Brecha entre as Eras da Igreja e os 7 Selos, no 55 diz assim: este livro não é revelado até que as eras da Igreja e as eras denominacionais tenham acabado. E não há mais demora. Está vendo? Só é revelado depois que as eras da Igreja e as eras denominacionais tenham acabado. Amém? Então, nós vamos ler aqui na mensagem Reconhecendo o Seu Dia e a sua mensagem, onde o profeta declara para nós que a era de Laodiceia, ela tem terminado. Por quê? Porque essa era tem terminado?
Porque cada reformador, ele dá início a uma era. Mas para nós que somos do último tempo, a promessa é que Deus enviaria um profeta trazendo a palavra completa para nós. E quando um profeta traz a palavra, ele não dá início a uma era, irmãos. As eras terminam. Ele traz Cristo revelado completamente para que nós saiamos de tudo isso e possamos estar naquilo que é perfeito. Amém? Então, por isso que esse livro, que é o livro dos selos, que é a completa revelação de Jesus Cristo, não mais em símbolo. Vocês entendem isso, irmãos? Não mais em símbolo. Primeiro estava com Deus, segundo foi em símbolo, mas agora é revelado abertamente para a sua igreja. Então, quando ele é revelado completamente para a sua igreja, então acaba as eras. Não há mais era. Essa mensagem não deu início a outra era. Antes ela pôs fim a todas as eras. Por isso que ele disse que o livro só poderia ser revelado quando as eras denominacionais tivessem acabado. Então, nessa mensagem, reconhecendo o teu dia e a sua mensagem, no 73, falando a respeito dos judeus, aqui no começo, o profeta diz assim: agora estão na pátria, esperando as trombetas. Agora, esperando a partida da pequena noiva, para que Apocalipse 11 se possa cumprir. A era da igreja tem terminado. Ponto. E vírgula. Amém? Não temos que procurar entender isso. Somente crer. O profeta disse, a era da igreja tem terminado. Os selos têm sido abertos, mostrando o que eles deixaram por fora na era da igreja. E a mensagem tem sido dada. Israel está na cena. Aleluia. Pronto para a festa das trombetas. Vocês homens, em outras terras, onde escutarão essa fita, não podem vocês despertar, irmão meu? Ou isto está cegando? Ou descartaria e chamaria falsa profecia, quando é vindicado ali diante de vocês pelo mundo, pela era, pelas pessoas, pelo Espírito Santo, que o escreveu, é vindicado tanto no natural, o espiritual e o material. Tudo que ele disse se tem cumprido e tem sido provado. Veja, os selos 76, os selos estão abertos. Isso nos tem sido revelado. Nós vemos o que escapou, o que lhe escapou. Vocês querem debater e discutir quanto à semente da serpente e o batismo na água e tudo isso. Vocês estão cegos e não sabem. O Deus desse mundo tem cegado isso. E vocês não sabem. Com razão, passei toda essa manhã combatendo essas pressões. Então vejam, irmãos, as pessoas que estão cegadas e não conseguem ver essa mensagem, estão presas nessas coisas. Mas Deus declarou e revelou para nós os 7 selos. Por isso tem terminado a era de Laodiceia e Deus tem entrado conosco na palavra completa, que é Jesus Cristo. Aqui, nesse livro dos 7 selos, que nós temos recebido, está aberto a revelação. Vocês creem que em 1963 foi a abertura da palavra? O profeta fala na mensagem, os ungidos dos últimos dias. Você pode até olhar na contracapa ou atrás da capa, e está lá o parágrafo 262 escrito, mostrando que não há ordem maior do que um profeta. Então, o profeta é aquele que pode revelar a palavra. E ele disse que a abertura dos selos, a abertura da palavra, os 7 selos, isso foi a sua terceira puxada. Então nós estamos nessa terceira puxada do profeta, aonde a palavra foi aberta completamente para nós, nos tirando do engano da era de Laodiceia e nos posicionando nessa palavra. Se nós tão somente, irmãos, conseguimos enxergar isso perfeitamente, o diabo sempre estará derrotado na sua vida. Você não aceitará a derrota, porque você tem algo que é muito maior do que todas as coisas que existem nesse mundo. Você tem Cristo, que é a palavra. Esse poder da palavra dentro do seu coração faz com que você vença qualquer obstáculo que o diabo possa trazer.
mas você deve crer. E a nossa pregação nesta noite é para que você possa receber mais fé ainda, que a sua fé vá se tornando perfeita, porque a fé do justo ela vai brilhando, brilhando, brilhando até se tornar dia perfeito. Isso você só pode se tornar dia perfeito em sua fé se você ouvir toda a palavra que foi pregada por este mensageiro do último tempo. Porque ali está o segredo de Deus. Este livro não é revelado até que as eras da igreja e as eras denominacionais tenham acabado. E não há mais demora. Está vendo? Só é revelado depois que as eras da igreja e as eras denominacionais tenham acabado. Então, o profeta nos ensina na mensagem Cristo, eu creio que Cristo é revelado em cada era, sobre a aplicação da palavra. Se nós não pudermos aplicar corretamente a palavra, ou se nós não entendermos a palavra pelo Espírito de Deus, nós vamos colocar as coisas erradamente. Mas se o Espírito de Deus nos revela a sua palavra, então nós podemos colocar cada coisa no seu devido lugar e crer perfeitamente. Vamos ler aqui uma parte disso, irmãos, para que vocês entendam sobre a aplicação da palavra. No parágrafo 194 do primeiro selo. Mas nos últimos dias terá de ser um profeta para captar os mistérios de Deus, para trazer de volta, porque os mistérios só foram conhecidos pelos profetas. Assim, este indivíduo tem de vir. Está vendo o que eu quero dizer agora? Ele não pode ser reformador. Tem de ser profeta, porque tem de ser alguém que tenha dom e esteja ali na posição que capte a palavra. Eu quero chamar a atenção para vocês no que o profeta diz aqui. Assim, este indivíduo tem de vir. Uma vez até a minha filha Isabel, eu estava pregando aqui sobre isso, irmão Brando disse, o Elias virá e restaurará todas as coisas. Ela chegou e disse, papai, por que o irmão Brando disse Elias virá e restaurará, se é ele mesmo que é o Elias? Eu fiquei impressionado com isso, irmãos, e eu sei que isso é o Espírito Santo que trabalha no coração de cada um. Então, se Deus não nos revela a sua palavra, nós vamos confundir e aplicar tudo no lugar errado. Mas quando Deus revela, nada tira isso. Até mesmo quando perguntaram a João Batista, chegaram diante dele e disseram, você é o Elias? Ele disse, não, eu sou a voz do que clama no deserto. Mas ele era exatamente o Elias que havia de se manifestar ali. Então aqueles homens que seguiam a João, mesmo ouvindo ele dizer não, que não era, mas eles sabiam por revelação que era ele o Elias. Amém, irmãos? Então, cada coisa que nós lemos aqui, temos que pedir a Deus a revelação e a aplicação correta no tempo, para que a gente possa entender. Agora, aqueles reformadores, continuando a leitura, aqueles reformadores sabiam que havia algo errado. Lutero sabia disso, que aquele pão não era o corpo de Cristo. E assim ele pregou, o justo viverá da fé. E essa foi a sua mensagem. E quando John Wesley veio, ele viu que havia santificação, de modo que pregou santificação. Essa foi a sua mensagem. Está vendo? Os pentecostais introduziram a mensagem do Espírito Santo. E assim por diante. Mas nos últimos dias, nessa última era, não é para o mensageiro dar início a nenhuma reforma, mas é para tomar todos os mistérios que aqueles reformadores deixaram de fora e juntá-los e esclarecê-los para as pessoas. Deixe-me só ler novamente. Isso me parece tão bom. Eu gosto de ler isso. Vi outro anjo forte que descia do céu, vestido uma nuvem, por cima da sua cabeça, o arco celeste, e o rosto era o sol, e os pés como colunas de fogo. Agora nós vimos a mesma coisa, que era Cristo, e sabemos que Cristo é sempre o mensageiro à igreja. Muito bem. Ele é chamado a coluna de fogo, o anjo do concerto, e assim por diante.
e tinha na mão um livrinho aberto. Amém, irmãos? Um livrinho aberto. Agora, os selos tinham sido abertos aqui. Estamos abrindo-os agora. Mas a coisa está aberta. E pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou, grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Que coisa! O completo. E sendo ouvidos dos 7 trovões as suas vozes, eu, João, ia escrevê-las. Escreveu o quê? O que elas disseram. Mas ouvi uma voz do céu, Deus, que dizia, sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. Não o escrevas. Está vendo? E o anjo que via estar sobre o mar levantou as mãos ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou os céus e o que aí há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Observe, não esqueça isso agora, enquanto continuamos. Mas nos dias da voz do 7º anjo, esse último anjo terreno, esse anjo desce do céu. Não era ele. Ele vem do céu. Mas ele está falando aqui a voz do 7º anjo, o qual é um anjo que significa mensageiro. Qualquer um sabe disso. O mensageiro a era da igreja. Nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo, entre parênteses. O irmão Branham destrincha o segredo. 7 selos. Todo o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. O mistério inteiro é desvendado. Esse é o mistério desse anjo. Está vendo? É tão simples. As pessoas simplesmente passam por cima disso. Mas ainda assim será perfeitamente vindicado. Será perfeitamente conhecido. Está vendo? Todos que querem ver isto, podem ver. Está vendo? Isso mesmo. Mas Jesus disse, como ele disse quando veio, disse, tende olhos e não podeis ver. Isaías disse que não poderias. Está vendo? E tendes ouvidos e não podeis ouvir. Agora sim verificamos que isso me assustou. Olhei para esse relógio aí atrás e achei que eram 10 horas. Mas nem são 9 ainda. Veja, muito bem. Oh, que coisa. Tomemos isto agora. Note, eu amo isto. Outros reformadores, mas sendo grandes homens de Deus, viram a necessidade do dia e produziram reforma. Mas Apocalipse 10 diz que sua mensagem era para revelar, não reformar. Revelar os segredos. Revelar segredos. É a palavra no homem. Hebreus 4 diz que a palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, penetrando até a divisão dos ossos e discerne os segredos do coração. Está vendo? Este homem não é um reformador. Ele é um revelador. Revelador do quê? Dos mistérios de Deus. Nos pontos que as igrejas emaranharam e tudo mais. É para ele vir com a palavra de Deus e revelar a coisa toda. Porque é para ele restaurar a fé dos filhos de volta ao Pai. A fé bíblica original deve ser restaurada pelo 7º anjo. Agora, como eu amo isso. Todos os mistérios dos selos, que os reformadores nunca compreenderam plenamente. Está vendo? Agora veja Malaquias 4. Só um minuto. Bem, é só anotar. Ele é profeta e restaura a fé original dos pais. Agora estamos esperando essa pessoa entrar em cena. Vocês captaram isso agora? O próprio irmão Branham está falando. Agora estamos esperando essa pessoa entrar em cena. Se você for usar a sua mente natural para compreender isso, com certeza você vai dizer que é outra pessoa que tem que vir. E que ainda não está revelado.
mas Deus tem dado revelação no coração de seus filhos e tem mostrado para nós que esta pessoa já entrou em cena e já revelou os mistérios de Deus. Amém? Veja, ele será tão humilde que 10 milhões vezes 10 milhões irão bem. Haverá um pequeno grupo que entenderá isto. Você faz parte desse pequeno grupo, irmãos. Um pequeno grupo que entenderá que Deus enviou esta pessoa, o Elias, e que ele trouxe a revelação necessária para converter nossos corações de volta aos nossos pais apostólicos. E aqui na mensagem das eras diz o que é necessário para que nós pudéssemos ser convertidos. Página 295. Agora este mensageiro de Malaquias 4 e Apocalipse 10:7 fará duas coisas. Primeiro, segundo Malaquias 4, ele converterá os corações dos filhos aos pais. Segundo, ele revelará os mistérios dos 7 trovões em Apocalipse 10, os quais são as revelações contidas nos 7 selos. Serão estas verdades, mistérios, divinamente reveladas, que literalmente converterão os corações dos filhos aos pais do Pentecoste. Exatamente assim. Vocês creem nisso, irmãos? Que Deus tem enviado já esse mensageiro? Esse profeta que viria? Essa pessoa que entraria em cena? Eu creio de todo o meu coração que esta palavra se cumpriu na vida desse profeta William Branham. E esta mensagem que você tem na mão, você crê que isso aqui é um livro aberto dos 7 selos? Que trouxe as revelações dos 7 trovões. O que são os 7 trovões? Os quais são as revelações contidas nos 7 selos. Para literalmente converter você de volta à fé dos pais, que era isso que esse profeta faria quando ele pregasse a sua mensagem, quando ele abrisse a palavra completa. Ele não criaria outra era. Antes terminaria as eras. E ele estaria trazendo a palavra, a revelação completa de Jesus Cristo. Através de quê? 3 coisas que veio do trono de Deus. Primeiro, estava na mente de Deus. Segundo, quando Deus falou, trovejou, e nesse trovão saiu um símbolo. E no terceiro, quando trovejou novamente, saiu o quê? A revelação declarada agora para nós. Amém? Então, aquilo que estava em símbolo no Apocalipse, nesse dia de 1963, lá no Monte Pôr do Sol, Deus declarou a palavra completa, a revelação completa de Jesus Cristo para nós, sem símbolos mais, agora abertamente para que a sua noiva pudesse ter a fé de vencer essa era de Laodiceia. Mas vamos ler isso para confirmar na festa das trombetas, no parágrafo 42 em diante. Então um dia no Quênio Sabino, quando Deus me chamou de manhãzinha lá em cima, eu estava em pé com as minhas mãos erguidas para o ar. Esta cena é uma repetição. Sabe de quê? De Moisés. Deus também chamou Moisés lá em cima no monte. Moisés, suba no monte. E o que Deus deu a Moisés? A palavra. O Antigo Testamento. Amém? Ele mandou que Moisés colocasse esta palavra em pedras. E colocasse por trás daquele véu. E as pessoas não poderiam ter acesso àquele véu. Logo também Deus convocou um outro servo seu, o apóstolo Paulo. E também revelou a ele. Paulo revelou esse Novo Testamento, escreveu ele, enquanto que Mateus, João, Lucas e Marcos escreveram o que eles viram quando andaram com Jesus. Paulo não, nunca andou com Jesus. Mas o que ele recebeu, ele disse, eu não recebi de homem algum. Nem fui ter, nem mesmo com os discípulos. Mas foi uma revelação direta de Jesus Cristo. E ele escreveu o Novo Testamento. E quando ele apresentou para as pessoas o Novo Testamento, disseram, de onde você tirou isso? Nós não queremos isso. Isso é uma coisa nova. Mas Paulo disse, isso está exatamente no coração da lei de Moisés. Essas palavras foram tiradas de dentro do Antigo Testamento. Então, da mesma forma, como Deus prometeu revelar esses mistérios, os segredos dele, todos os mistérios, ele também chamou, convocou William Branham.
E diz aqui, então, no Quênio Sabino, quando Deus me chamou de manhãzinha lá em cima, eu estava em pé com as minhas mãos erguidas para o ar, orando, e uma espada caiu em minhas mãos. Vocês sabem disso. Eu fiquei lá parado e olhei para ela, simplesmente tão natural quanto a minha mão está agora, não sabendo o que isto significava. E isto deixou-me com uma voz que disse, esta é a espada do rei. E então, mais tarde, quando o anjo do Senhor o revelou, isto era a palavra na mão. Imediatamente depois disso, os anjos do Senhor apareceram e me disseram acerca das 7 trombetas, ou dos 7 selos, que eu deveria retornar aqui a Jeffersonville e pregar os 7 selos. E lá, se eu alguma vez disse alguma coisa que foi inspirada, foi nisso. Lá onde o anjo do Senhor se encontrou conosco. E a Bíblia tornou-se uma nova Bíblia. Lá, isto abriu e revelou todas as coisas que os reformadores e outros tinham omitido. Isto foi a revelação completa de Jesus Cristo. Totalmente nova para nós, mas perfeitamente e exatamente com a Escritura. Aquela foi a palavra, a qual sempre tem sido. Eu estava tão inspirado e dirigido. 45 diz assim, agora, os mistérios ocultos de Cristo foram totalmente revelados nos 7 selos. Amém, irmãos? Então, esta revelação, essa palavra, que Deus convocou o seu profeta para subir a montanha, assim como Moisés, também deu a palavra para ele. Mas agora ela não ficaria em pedra por trás do véu. Ela entraria no coração dos homens. Ela seria escrita em tábuas de carne, no coração da sua noiva eleita. E este véu seria rompido para que a igreja entrasse também na glória do Shekinah e vivesse por essa fé em Jesus Cristo, na completa revelação da palavra e vencendo essa era de Laodiceia. E nós somos um pequeno grupo que tem crido nessas coisas. Amém? Deus tem se revelado completamente para nós. Enquanto que ali tinha sido dada apenas a revelação parcial disso, tinha sido dada em símbolos, mas agora Deus tem revelado completamente. Veja, vamos ler aqui o 51, o primeiro selo. O profeta diz assim, agora, os mistérios do livro são revelados quando os selos são abertos. Amém? E quando os selos são completamente abertos, o tempo da redenção terminou, porque o Cordeiro deixou a posição de intercessão para vir tomar os seus direitos. Ele era um mediador nesse meio tempo. Mas quando a verdadeira revelação ocorre sobre os selos, à medida que eles começam a se abrir, o Cordeiro vai saindo do santuário. Isto é de acordo com a palavra. Lemos isso na noite passada. Ele veio do meio e tomou o livro, de modo que ele não é mais mediador, porque até o chamaram de leão. E esse é o rei, e ele não é mediador então. Contudo, os atores deste selo começaram na primeira era da igreja. Agora, no 57 diz assim, mas naquele tempo não foi revelado em seu verdadeiro estado. Agora, nos tempos bíblicos, os mistérios estavam lá. E eles viram essas coisas acontecerem da maneira que João viu aqui. Agora ele disse, eis um cavaleiro sobre um cavalo branco. Mas o que o mistério disto é? Há um mistério que acompanha esse cavaleiro. Agora, o que ele era? Eles não sabiam, mas é para ser revelado. Mas é para ser revelado depois do Cordeiro deixar o trono do Pai, de sua intercessão como parente redentor. Amém, irmãos? Então veja o tempo que o profeta está aplicando. Depois que o Cordeiro deixa o trono do Pai, é para ser revelado o que é um cavaleiro no cavalo branco. Depois do Cordeiro
ter deixado o trono do Pai e a posição do intercessor. Então nós vamos, desesperar, se já foi revelado lá, então já nasci perdido. Não, irmãos, não vá usar a sua mente natural para essas coisas. Porque é exatamente na declaração desses mistérios que está o seu nome. Eu tenho nascido no ano de 1980. No dia 6 de março de 1980, eu nasci sobre essa terra e já fazia 15 anos que esse profeta tinha partido dessa terra. Mas eu creio profundamente de todo o meu coração que da mente eterna de Deus, através dos lábios de Malaquias, através do 7º anjo, ele declarou o meu nome espiritual, ou a pessoa que eu sou em Cristo, foi declarado nessa mensagem. Quando eu nasci aqui um bebezinho, meu nome já estava declarado em mistérios nessa mensagem. Porque é assim que o profeta nos ensina. Deus não chama você exatamente fulano de tal ou ciclano. Você pode ler a pergunta número 8. Deus te chama pelos mistérios que ele declara. Quando você se depara na sua vida com esses mistérios, você começa a se identificar em Cristo, que é a palavra. Cristo é a palavra, irmãos. Cristo é os mistérios declarados. Se você está em Cristo, quando você se encontra com Ele, com esses mistérios, há um puxão na sua vida para aquilo. Você não consegue deixar aquilo. Mesmo que você, por hora, queira se afastar disso e ir embora, mas aquilo puxa você de volta, você não tem mais como escapar daquilo. Porque aquilo é a declaração dos mistérios, o qual é a sua vida em Jesus Cristo. Então, após quase uns 19 anos, foi que eu vim ouvir esses mistérios. E quando eu ouvi esses mistérios, que tinha sido pregado lá e declarado, eu vi a minha vida nessa palavra. E eu creio que cada um de vocês tem visto isso na palavra. Você tem visto que você faz parte dessa declaração desses mistérios. Então, isso é o que te traz. Então, quando o Cordeiro deixa aquele trono, é que ele começa, veja, o primeiro selo só pode ser revelado depois do quê? Vou ler aqui. 57. Mas naquele tempo não foi revelado em seu verdadeiro estado. Nós vamos falar sobre esse verdadeiro estado e nós já estaremos encerrando. Mas deixa eu complementar aqui a leitura. Mas naquele tempo não foi revelado em seu verdadeiro estado. Agora, nos tempos bíblicos, os mistérios estavam lá. E eles viram essas coisas acontecerem da maneira que João viu aqui. Agora ele disse, eis um cavaleiro sobre um cavalo branco. Mas o que o mistério disto é? Há um mistério que acompanha esse cavaleiro. Agora, o que ele era, eles não sabiam. Mas é para ser revelado. Mas é para ser revelado depois do Cordeiro deixar o trono do Pai, de sua intercessão como parente redentor. Então, irmãos, quando as eras terminaram, o Cordeiro veio declarar. O irmão Brana, nessa mensagem, o primeiro selo, ele ora no princípio, que o Cordeiro venha entre nós nessa noite e revele essa palavra, porque o Cordeiro é o único que pode revelar ela. Então, as eras terminaram, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade. A misericórdia de Deus acaba para aqueles que rejeitam essa palavra, irmãos. Entenda bem as coisas. Ao rejeitar essa mensagem, não há mais misericórdia. Quando uma pessoa escuta essa mensagem e rejeita, a misericórdia está terminada para ela. Mas quando você ouve e se identifica nesses mistérios e aceita essa palavra, é uma misericórdia eterna que Deus tem para com você. Ele sempre vai estar intercedendo por você. Mas não para as eras da igreja mais, porque elas já terminaram. O profeta não produziu outra era, ele produziu Jesus Cristo completamente. Como nós lemos na festa das trombetas, esta é a revelação completa de Jesus Cristo, totalmente nova para nós. Porque foi o mesmo anjo que revelou a Moisés, que revelou a Paulo, agora revelou ao nosso amado profeta e trouxe essa revelação completa para que nós possamos tomar parte dela em nossa vida. Então, veja, lá não foi revelado no seu verdadeiro estado. Ou como nós lemos aqui, agora os mistérios do livro são revelados quando os selos são abertos. E quando os selos são completamente abertos. O tempo da redenção terminou, porque o Cordeiro deixou a posição de intercessão para vir tomar os seus direitos. Ele era um mediador nesse meio tempo,
Mas quando a verdadeira revelação ocorre sobre os selos, à medida que eles começam a se abrir, o cordeiro vai saindo do santuário. Então aqui ele fala sobre a verdadeira revelação dos selos. Será que a de João foi falsa? Não é isso que a palavra diz. Quando ele está dizendo verdadeira é porque agora ela foi completamente, não mais em símbolo. E nós vamos ler aqui algo na Zera. Eu não sei se os irmãos lembram. Há um tempo atrás nós estávamos ainda lá na outra igreja. E eu li algo da Zera e disse, irmãos, guarde esta parte porque a gente vai precisar disso um dia. Para entender alguma coisa. Não sei se vocês se lembram, mas quando eu ler aqui, eu creio que algum de vocês vão se lembrar disso. 301. Veja bem. 301. A era da igreja de Laodiceia. Ele é a testemunha verdadeira. Agora, esta palavra verdadeira é a mesma palavra que vimos lá atrás em Apocalipse 3:7. Você recorda que ela não significa verdadeira em contraste com falsa. Tem um significado muito mais rico e profundo. Expressa realização perfeita, em contraste com realização parcial. Vocês captaram isso, irmãos? Eu vou ler agora no 262, que também fala disso, onde o irmão Brando tinha dito que a gente falou lá atrás. Isto diz o que é verdadeiro. Ora, esta palavra verdadeiro é uma palavra muito maravilhosa. Não significa verdadeiro apenas no sentido que é oposto a falso. Expressa a realização perfeita de uma ideia em contraste com a sua realização parcial. Amém? Vocês podem aplicar isso agora aqui, no primeiro selo? No 51, onde nós lemos? Agora, os mistérios do livro são revelados quando os selos são abertos. E quando os selos são completamente abertos. Por quê? Lembra do nosso tema? 3 coisas acontecem. Primeiro, estava na mente de Deus. Deus falou e trovejou do seu trono. E foi o que saiu? Um símbolo. Ainda não foi dado completamente o mistério ali. Saiu em símbolo. Mas a terceira e última coisa é revelado completamente para nós. O que era uma verdade parcial em símbolo, agora é dada a verdadeira revelação desse selo. Não em oposição a que aquela era falsa, mas aquela era uma revelação parcial. Assim como o profeta disse, essa palavra verdadeiro tem um sentido muito mais maravilhoso. Não é que é oposto ao falso, mas expressa a realização perfeita. É por isso que o profeta disse que essa é a completa revelação de Jesus Cristo. Esse livro dos selos que está aberto em nossas mãos, declarou nesta última era a realização perfeita de Jesus Cristo. A revelação completa dos selos. A verdadeira. Mas quando a verdadeira revelação ocorre sobre os selos, à medida que eles começam a se abrir, o cordeiro vai saindo do santuário. Isto é de acordo com a sua palavra. E eu creio de todo o meu coração, irmãos, que aqui está a verdadeira revelação dos mistérios de Cristo, dos 7 selos. Nós temos a completa revelação de Jesus Cristo. E nós podemos vencer esta era e temos vencido. E é aqui nesses mistérios que você se identifica. A sua vida em Cristo está identificada na palavra. Amém? Conforme você lê a palavra, ela vai entrando em você. A palavra que foi dada ao nosso Moisés dessa era está sendo escrita nas tábuas de carne do seu coração. Então, se você é um eleito filho de Deus, não pare diante dos obstáculos do diabo. Marche para a frente. Fale a palavra. Deus vai te ajudar em tudo. Você foi ordenado por Deus para poder vencer esta era. Tão somente eu gostaria de colocar essa fé dentro do seu coração, para que você vencesse.
Mas eu sei que Deus vai colocar, através de ouvir a palavra de Deus. Deus coloca isso para você ser um vencedor, irmãos. A bênção de Deus, ela vem de uma maneira tão especial para nós, que nem mesmo é necessário impor as mãos sobre você para você ser curado. Nem mesmo é necessário, às vezes, nem orar. Jesus falou isso, ou o profeta ensinou a nós no livro do Código. Ele disse que quando aquela mulher sirofenícia, ela chegou perto de Jesus e a sua filha estava em casa endemoniada. E ela foi pedir a ajuda de Jesus, e Jesus disse a coisa correta, porque ele tinha vindo para os judeus. Ele disse, não é lícito tomar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Era a palavra verdadeira de Deus. E dura. Muito dura. Será que nós suportaríamos isso? Mas ele falou assim, ao invés dela se rebelar e rejeitar aquela palavra, ela disse, mas isso é a verdade, Senhor. Mas os filhos ou os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos filhos. O profeta disse, vê, ele não orou pela menina e nem disse nada a respeito da cura dela. Simplesmente ele disse, por essa palavra, por esse dito, tua filha já está curada. Veja, irmãos, como nós podemos ser abençoados hoje por Deus. Tão somente ao ouvir a palavra, devemos crer de todo o nosso coração. O que essa palavra diz que você é? Você é esse pequeno grupo que captou a mensagem do Elias. Então você tem a fé no seu coração para vencer qualquer barreira. Todas as barreiras são nada diante dessa palavra que é Cristo, que tem entrado no seu coração. Mas você deve crer, somente crer. Tudo é possível, somente crer. Vamos orar ao Senhor. Bondoso Pai Celestial, meu Deus, há tantas barreiras diabólicas, de trevas e de incredulidade que têm impedido as pessoas de serem abençoados por Ti, porque o Senhor é um Deus perfeito, vivo, e todas as coisas, meu Deus, o Senhor pode. Não há nada que possa ficar diante de Ti, Pai, porque Tu és o Deus onipotente e poderoso. Mas o Senhor requer de nós a fé para crer em Ti, Senhor. Crer que Tu és verdadeiro. Ó Pai bendito, não deixa nenhuma barreira das trevas, meu Deus, impedir a nossa fé em Ti. Nós queremos crer de todo o nosso coração. Que a Tua palavra seja uma espada rasgando toda a barreira da incredulidade e que possa nascer esta fé verdadeira em nossos corações, para que nós possamos receber as Tuas bênçãos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, eu tomo pela autoridade da Tua palavra, que o Senhor quebre, meu Deus, no coração dos Teus filhos toda a barreira do mal. Tudo que o diabo tenta colocar, impedir, colocar diante dos olhos de Teus filhos, para desviar a atenção da Tua palavra. Que o Senhor possa quebrar isso, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Que cada um nesta noite possa receber esta fé perfeita. E aqueles que têm necessidade, Pai, possa alcançar a sua necessidade através de Ti, Pai, do Teu poder. O Teu poder está presente, Pai. O Teu Espírito é o mesmo, meu Deus. Nos ajuda, Pai, para poder crer e saber que Tu és um Deus vivo, eterno em nosso meio. Nós temos tomado toda a Tua palavra. Nós temos aplicado toda a Tua palavra, Pai. Que o Senhor nos ajude a obedecer e a estar alinhado com a Tua palavra. E que o Teu Espírito confirme, Pai, com esse poder dinâmico que o Senhor prometeu enviar sobre a Tua palavra. Realiza Tuas obras no meio do Teu povo, Pai, e que cada um possa testemunhar da sua vitória, e o Teu nome seja glorificado, a Tua palavra seja honrada, Teu nome seja glorificado pelas obras que o Senhor faz, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E em nome de Jesus Cristo, tomamos posse da nossa vitória, para a Tua glória, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E ainda te peço, ó Pai, que o Senhor nos leve de volta aos nossos lares, a Tua mão potente que tem nos abençoado, nos livrado de todo mal, continue sobre nós, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos.